Tá gravando. Show. Bom dia, Danilo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Larissa. Bom dia, Júlio. Nós vamos começar a nossa reunião, então. Eu vou passar a palavra à professora Letícia. Vamos lá, Letícia. Eu pus a pauta aqui do lado, viu, gente? No chat. Mas, vamos lá, Letícia. Bom dia, gente. A pauta de hoje, a gente vai primeiro ter uma apresentação, depois o Danilo vai passar por uma conjuntura, o Marcos vai falar do nosso documento base de proposta, né? Teremos a intervenção, os comentários dos participantes, né? E os encaminhamentos finais, tá? E aí, lembrar vocês, né, mais ou menos um pouquinho do que foi o que tem sido o grupo até agora, né? Até agora a gente tem se reunido, essa seria a segunda reunião, foi decidido em reunião anterior o nome do grupo, né? O nome do grupo que ficou Educação, no entanto, ela se move, né? Em relação à questão de movimentar-se, a questão também de Galileu, que na Inquisição, né, disse essa frase, né, em contraposição a tudo que sofria. E falar um pouco do que esperar, né, do que aguardar dessa nossa movimentação. Nós nos declaramos um movimento, né? E esse movimento é de fortalecimento da classe e de luta dos docentes. Por quê? Por que fortalecimento? Fortalecimento porque a gente precisa se tornar forte, se solidificar em união, que é o que propiciará, a primeiro momento, sim, uma questão de resistência, né? Primeiro, a gente precisa se tornar uma resistência como classe trabalhadora em primeiro movimento. Ao nos solidificarmos, nós vamos construindo o debate. Ao construir o debate, a gente constrói também a teoria para saídas mais eficazes, que vão nos diferenciar dessa questão do sindicalismo, dos sindicatos e do como eles têm se colocado frente a gente no momento, né? Se no momento a gente se sente fragilizados, em boa parte se dá pela falta dessa estrutura sindical que, em vez de fazer essa união acontecer, né, e esse combate contra aquilo que a educação vem sofrendo constantemente, a gente tem visto o sindicato se portando como uma barreira entre o trabalhador, né, o professor, o docente, e o governo, muitas vezes, que se coloca aí naquela série de questões privatistas, né, que vem chegando cada vez com mais força e que não é nos propiciado nenhuma luta diretamente à frente daquilo que se necessita, né? Então, para a gente poder iniciar um combate, primeiro é necessário se fortalecer, é necessário se solidificar como grupo, debater, né, conceber qual é a forma de luta que nós vamos nos identificar e criar, e aí necessariamente, com força para isso, nós iniciaremos um combate a essas camadas de privatização que já vem acontecendo e que aí vai ficar com o Danilo explicar um pouquinho mais dessa conjuntura, tá bom? Gente, tá dando para me ouvir legal? Todo mundo? Tranquilo? Sim. Então, vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos e a todas aí. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a questão conjuntural a nível nacional e internacional, mas primeiro eu quero explicar o porquê disso, né? Porque muitas vezes a pessoa pode se perguntar, poxa, mas nós estamos num grupo de professores, de discentes e docentes, para que falar essa questão política, macro, micro, meso? E aí eu trago como explicação o seguinte: se nós estamos tentando encabeçar uma luta que se oponha aos setores privatistas, empresariais, a todo ataque que a educação vem sofrendo, é preciso entender o que vem acontecendo dentro da lógica econômica, financeira, social, cultural do mundo. Tá? Por quê? Porque a pessoa que não sabe se orientar em termos macro, muito menos ela fará isso no termo micro. Então, a grande questão que nós temos que ter em mente é isso.
é entender o todo para saber operar nas partes. A nossa parte é a educação pública, a defesa da educação pública. Mas a educação não é algo que está por fora das estruturas sociais. Pelo contrário, ela está, de certa forma, a serviço dessa estrutura. Então, é em busca disso que eu vou trazer hoje. Quem vai estar trazendo essa questão conjuntural sou eu. Em outro momento pode ser outra pessoa, outro companheiro, companheira presente na reunião, tá? Então, eu gostaria de pautar alguns pontos interessantes que ocorreram nesta última semana, gente. Primeiro grande ponto, eu vou começar a falar um pouco das pautas nacionais, para depois passar para as internacionais. O primeiro grande ponto que eu queria salientar aqui é a greve que a cidade de Guarulhos teve nesta semana, que foi a greve dos trabalhadores da Proguaru. O que é a Proguaru? A Proguaru é uma empresa pública responsável pela manutenção da cidade, tá? Pela manutenção da limpeza, pela conservação da cidade, pela questão da infraestrutura. E qual que foi a grande questão ali? O prefeito anunciou nesta semana a privatização desta empresa, o que demitiria, de certa forma, mais de 5.000 trabalhadores. Então, esses trabalhadores em unidade, olha só que interessante, a greve foi organizada, de certa forma, pela base, e a base forçou as estruturas sindicais a aderirem à greve, né? Por quê? Porque as burocracias sindicais não queriam pautar a greve, queriam fazer um acordo por cima. No entanto, a base dos trabalhadores saíram em greve e o sindicato teve que vir atrás para sair na foto, senão eles perderiam um bonde da questão. O que aconteceu nesta greve? O que ocorre em qualquer outra greve cheia de peleguismo. A diretora do sindicato da Proguaru estava mandando mensagens de consolo à população, dizia ela. O que ela falava? Que era para a população ficar tranquila com a greve, que o sindicato estava tentando garantir o mínimo efetivo de trabalhadores para não comprometer os serviços básicos para a sociedade em tempos de pandemia. Ou seja, traduzindo, era uma forma de dizer para a sociedade que essa greve não poderia durar muito tempo e que o sindicato não estava compactuando profundamente com essa questão. Só que, do outro lado, outros trabalhadores, utilizando as ferramentas digitais, estavam fazendo falas autônomas e estavam expondo esta questão muito profunda. Nós não arredaremos o pé enquanto o prefeito não retornar atrás. Qual que é a grande lição que eu quero tirar de tudo isso aqui? Que por mais que nós não consigamos ver uma movimentação de massas, existe alguns flancos, existe alguns setores que estão se movimentando contra aquilo que está nos barbarizando, que é o capitalismo, tá? Então, seguindo as leis da dialética, gente, nós primeiro temos um avolumamento da quantidade para depois passar para uma expressão qualitativa. Então, a gente já está vendo alguma coisa se movimentando. Outra questão importantíssima. Nos últimos 10 dias, foram aprovadas na Comissão Especial da Câmara dos Deputados em Brasília, a PEC 32, que tira toda a estabilidade do servidor público e permite que empresas privadas vendam seus produtos e comercializem as suas questões dentro das organizações públicas, tá? E também foi aprovada o projeto de lei 1595, que prevê a ação contra-terrorista do Estado. Só que aí nós temos um problema, principalmente nesta última. A primeira, só recapitulando, é a retirada total e completa da estabilidade do servidor público e a passagem do serviço público para a iniciativa privada. O projeto de lei 1595 é uma guerra contra os trabalhadores. Por quê? Porque permite que haja uma ação truculenta do Estado, um excludente de licitude contra todos aqueles que marcharem contra alguma política nefasta do Estado. O que diz o PL? Essa lei dispõe sobre as ações contra-terrorista, cuja condução não exclui nem obsta as ações e os procedimentos do Estado voltado para a persecução penal
dos que praticarem as espécies de crimes de terrorismo. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a definição de terrorismo que essa lei entende? E ela entende a seguinte questão, artigo 1, parágrafo 2º, a linha A, terrorismo que seja perigoso para a vida humana. É muito vago, gente. Ou seja, se você saiu para a rua para se manifestar, isso já pode ser caracterizado como perigoso para a vida humana, e isso já pode sofrer ação contra-terrorista do Estado. Só que a ação contra-terrorista do Estado tem um porém, gente. Ela não se dá de forma direta, ela pode contratar agentes especiais com identidade falsificada para matar alguém, ou alguns. Aí que está a questão. Então, você não terá um novo 64. Tá? Esqueçam essa mitologia da ditadura de 64. Isso não existe mais. Hoje, com o aperfeiçoamento da tecnologia, com o aperfeiçoamento dos sistemas de vigilância, você tem uma nova ditadura, uma ditadura pautada na informação e na vigilância. Então, vamos lá. A Letícia é uma subversiva, classificada pelo Estado, ela está organizando um corpo de professores para a luta, então o Estado, de modo indireto, está fiscalizando todas as ações da Letícia. Chega até um certo momento, acontece o que aconteceu no Chile. Não sei se vocês ficaram sabendo, no ano de 2019 existiu fortes manifestações populares. Porém, de repente, 900 pessoas se suicidaram. De repente, assim. O que aconteceu lá no Chile? 900 pessoas se suicidaram, o Estado colocou como suicídio, mas foi repentino. Agora, cabe nós acreditar ou não se foi suicídio. Claro que não. Foi extermínio. Tá? Então, é isso que está ocorrendo. Isso não é a nível de Brasil, é a nível de mundo, de todos os países. Conforme a crise vai avançando, os regimes vão se fechando, mas não vão se fechando pela força das baionetas, tá? Vão se fechando pela via jurídica, pela via informativa. Então, cabe a nós termos essa sensibilidade política e essa criatividade para se desvencilhar de todos esses mecanismos. Outra questão, a nível nacional ainda, 45% dos brasileiros têm alguma conta em atraso. 80 milhões de brasileiros têm o seu nome negativado, dos quais 8 milhões são jovens, comprometidos com o programa do FIES ou cartão de crédito. Olha só, a política perniciosa que começou lá no governo do PT. Outra questão, segundo a pesquisa do Datafolha, 67% da população reduziu o consumo de carne vermelha, 46% de leite, queijo e iogurte e 41% o pãozinho, tão famoso e aclamado pãozinho francês aí. Tá? Outro ponto, a Prefeitura do Estado de... Oi? Só te interromper. Dá uma assistência aí, gente, para o Alex aí, que ele é contato de quem? Ele está tentando entrar tem um tempão, diz ele, mas não está conseguindo, mas ele não aparece para mim. Mandou o recado aqui pelo... que eu mandei o link para ele, e ele falou que está tentando, mas não está conseguindo. Então, ele está me contatando aqui, eu passei o código também para ele, mas mesmo assim, eu não sei se é a internet dele, o celular... Fala com ele para reiniciar a máquina ou o celular. Vou falar. Costuma dar certo. Desculpa, Danilo, continua. Então, vamos lá, gente. O povo parou de consumir um monte de coisa. Depois disso, a Prefeitura do Estado de São Paulo, através do seu prefeito interino, com a morte do Bruno Covas, anunciou uma segunda contra-reforma da Previdência, falando que a Prefeitura tem um rombo de 171 bilhões a serem sanados. Então, quem vai pagar a conta é o servidor. Outra questão, a CIA está recrutando jovens brasileiros para formá-los a espionagem. Como que tá funcionando? A CIA está vindo aqui no Brasil recrutando jovens brasileiros, levando para os Estados Unidos para passarem uma colônia de férias. E, como contrapartida, eles terão de aprender os mecanismos de vigilância na rede. Tá? E outra coisa é o que está sendo propagandeado melhor, é a questão da crise hídrica. O Brasil vive uma crise hídrica e, por consequência, vive uma crise energética. Gente, primeiro ponto,
como que um país que detém 15% de toda a água doce do mundo vive uma crise hídrica? Vamos lá. Em cima disso, como que nós podemos viver, então, uma crise energética? Estamos dentro de um engodo? Sim ou não? Se estivermos, por quê? Estamos a caminho da privatização das nossas águas? É uma questão para nós pensarmos, tá? Agora, no plano internacional, pauta internacional, a grande construtora chinesa Evergrande pode dar um calote no montante de uma dívida de 305 bilhões de dólares. Se isso acontecer, nós estaremos vivendo uma crise ainda mais forte do que aquela que foi engendrada no ano de 2008. Ao saber disso, a Bolsa Brasileira caiu mais de 5%. Por quê? Porque as ações da Vale estão totalmente atreladas a esta construtora. Então, olha aí o buraco que nós estamos entrando, gente. Outra questão internacional interessante, Greta Thunberg fez um ato pelo clima em Berlim. Não se engane com essa garota, tá? Essa garota, ela representa a voz de muitos organismos privados e empresariais, mas não é os empresários brasileiros, mas é os empresários transnacionais, os poderosos, as elites hegemônicas, ok? Outra questão, Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália ampliaram sua frente de ação contra a China. O que isso quer dizer? Que nós corremos um perigo de guerra, guerra aberta, tá? De um lado nós temos o bloco China, Rússia e agora o Irã, e do outro lado se formando Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália. E nós estamos vendo em alguns países a extrema perseguição contra aqueles que não estão se sujeitando à vacina e ao passaporte sanitário, ok? Então vamos lá, gente. O que eu quero tirar de lição disso que eu falei de das pautas internacionais? A questão da crise hídrica, que gera crise energética, essa não é uma crise nossa. O que nós temos não é uma crise da água, porque aqui nós detemos 15% de toda a água doce do mundo. O que nós temos é uma crise da matriz energética do petróleo, isso é fato. Tá? E o que as elites hegemônicas querem é fazer uma transposição da matriz energética do petróleo para outra matriz. E qual eles querem? A eólica, a solar, e para isso eles precisam de água, sol e muita fauna e flora. E onde tem tudo isso, gente? Brasil, entendeu? Tanto que, olha só que interessante, os Estados Unidos no ano de 2007, assim que foi descoberto o pré-sal no Brasil, eles reativaram a quarta frota naval militar, que fica por conta de fiscalizar a América do Sul. E elas iniciaram esta semana operações na floresta amazônica, a fim de criar um cordão de isolamento e tirar a floresta dos países que dela detém. Olha só como é política, ou seja, quem detém parte da Amazônia? Colômbia, Venezuela, Brasil, se eu não me engano, Suriname, Guiana Francesa. O que os Estados Unidos querem fazer? Tirar a Amazônia desses países, formar um cordão de isolamento, um cordão de neutralidade, no qual eles ficarão responsáveis. Interessante, né, essa política. Então, essas são coisas para nós entendermos e para trazermos também para dentro da educação, tanto como matéria explicativa, como matéria de análise, como matéria de intervenção política. Então, deste modo, eu finalizo aqui a minha fala, colocando essas pautas. Agora nós passaremos para o ponto 3, que é a questão propriamente dita da educação pública. Mas, professores, a educação caminha ao lado das pautas macroeconômicas, tá bom? Muito obrigado a todos e a todas aí. Obrigado, Danilo. Dentro da pauta que nós colocamos, eu vou apresentar, então, os primeiros pontos. Você tinha colocado 7, mas eu acrescentei mais um aí. Os primeiros pontos sobre a questão da privatização da educação no Brasil. E aí a gente abre para discussão, se as pessoas quiserem colocar também alguma coisa sobre a conjuntura, né, que colocam. Pessoal, por enquanto, nossas reuniões estão sendo assim mais... a gente fazendo mais exposição mesmo, até nós estruturarmos bem o grupo, né?
Na medida em que a gente vai ter um grupo aqui mais estruturado, nós vamos começar a dividir tarefas, essas coisas todas, tá? Vocês sabem das dificuldades de tudo isso aí, né? Todo mundo sabe. Deixa eu tentar, compartilhar aqui a tela, aqui, só um minutinho. Ô, Marcos, como que você pretende fazer essa pauta? Você vai fazer uma exposição para abrir para um segundo momento para as falas? Eu vou só pôr os pontos aí, que está no documento, e vamos abrir para as falas. Vocês já estão conseguindo enxergar? Enxergando já o slide. Tá? O slide. Então, a questão que está colocada é: sua internet está instável, o que é isso aí? A escola pública será privatizada? A resposta, a tese é: ela já está privatizada. Muita gente não vai concordar com isso, né? Muita gente não vai concordar com isso, de que a escola pública já está privatizada. Mas, nesse documento elaborado pelo Danilo e discutido por nós, né, estão algumas justificativas, vamos dizer assim, né, para essa tese. Primeiro, você tem aí a privatização da concepção pedagógica. Ou seja, todo o conteúdo que você trabalha ele já é traçado pelas grandes produtoras de livros, né, pelas grandes editoras, que são todas privadas. São todas privadas. Vou apresentar rápido, porque eu pressuponho que vocês tenham lido o documento ou lido pelo menos essa primeira parte. Segundo, a transferência do patrimônio público físico a grandes construtoras. Hoje, no Estado, na prefeitura, eles dificilmente, em algum lugar, se constrói alguma escola, né? Aliás, está acontecendo uma coisa que é até o contrário, tem escola sendo fechada, em alguns lugares, principalmente aqui em Minas Gerais. Não sei nos outros estados como é que está. Mas se tem uma escola do Barreiro, Júlio, que ela teve um movimento lá, que até foi lá ontem, foram deputados, algumas pessoas, porque a escola está para ser fechada. Então, estão julgando isso para construtoras privadas construir essas escolas. Desinvestimento público em toda a rede, tanto municipal, estadual, como federal, abrindo, né, a possibilidade, ou deixando espaço, vamos dizer assim, para os grandes grupos empresariais da educação, né, ocuparem esses espaços. As plataformas de ensino e interface, né, administrada por empresas privadas. É o que tem aí. Nós estamos usando agora no ensino remoto todos esses instrumentos aí, né? Ao invés das prefeituras, do Estado criarem plataformas próprias, inclusive aqui, eu estou falando de Minas Gerais, nós temos uma excelente empresa estadual que desenvolve programas em todas as áreas, que é a Prodenge, e temos uma municipal em Belo Horizonte, que é a Prodabel, né, com profissionais muito capazes de fazer isso, mas os governos preferem usar o Google, a Microsoft, a Amazon, etc. 5. Transposição de todo conhecimento desejado e obtido em sala de aula. Né? Ou seja, acho que tem a ver um pouco com o primeiro ponto e com esse último que eu falei. Essas plataformas são pensadas, organizadas... Não, desculpa. O processo de ensino-aprendizagem em sala de aula está sendo transferido gradativamente para grande banco de dados por meio de utilização das plataformas. Ou seja, nós vamos gravar, vai ficar gravada essas aulas, né? Essas grandes empresas vão fazer aulas gravadas
e simplesmente vão vender esses pacotes de aulas gravadas para os nossos alunos, para os estudantes e até para os professores. Fortalecimento das tecnologias de automação e centralização das atividades escolares, possibilitando que a prática professoral seja seguida e fiscalizada de perto, contribuindo assim para que a lógica empresarial pautada na criação de metas. Bom, eu falei aqui, acho que foi na reunião passada ou foi em outra reunião, como que aqui em Betim, que é uma cidade que tem aqui do lado nosso, aqui da Grande BH, né, o prefeito, nas salas de aula, os ventiladores fazem um barulho enorme, mas, ao invés de trocar os ventiladores, o prefeito preferiu comprar o ponto eletrônico, que você coloca digital. Quando entra, quando é o horário do recreio, vai sair para o recreio, para o intervalo, você coloca o dedo lá, quando volta do recreio, coloca o dedo de novo, é o que vai sair, coloca o dedo. É um controle, assim, enorme, né? Eu estou falando desse controle, mas o controle que está falando nesse ponto aí, eu sei que é esse do que você está produzindo, que você está, entre aspas, repassando para os alunos, todos estarão registrados também nessas plataformas que serão usadas. 7. Aplicação de metodologias ativas e ensino híbrido. Tem como objetivo final não a transmissão de conteúdos, tão somente estimular a habilidade do aluno em aprender a aprender. Bom, sobre isso aí tem um longo debate, né? O que o neoliberalismo entende por habilidades e como que ele veio, ao longo do tempo, estimulando esse tipo de discussão para nós trabalharmos com habilidades. 8, eu acrescentei aí, não estava como ponto que o Danilo expôs, que é a metamorfose da figura docente, que tem a ver com as novas tecnologias também, né? Mas tem a ver também com o excesso de burocratismo que as escolas têm exigido dos professores no preenchimento de formulários, diário de classe, né? Tudo isso hoje, vocês sabem, que vão ser feitos nessas plataformas também. Sem falar, eu gostaria de acrescentar um plus aí, nas avaliações externas, que enquadra o professor, né, de uma certa forma, as avaliações externas enquadram os professores no sentido de fazê-los darem resultados, ou seja, parece que você está trabalhando ali com mercadorias, você tem que produzir tanto, porque depois aquilo vai para um painel na porta da escola falando, tiramos tanto no IDEB, né? E tem gente que estufa o peito, respira fundo e diz, estamos em tal lugar na avaliação que foi feita, né? Principalmente do IDEB, tem muito isso de fazer essa campanha, essa publicização, ou seja, é uma forma de culpabilizar os trabalhadores da educação pelo desempenho, muitas vezes baixo dos alunos, né, principalmente em matemática e português, né, que são as disciplinas que eles estão focando aí. Seria isso. Vamos abrir aí, o Danilo vai abrir as inscrições, quem quiser se inscrever para falar, tanto sobre a conjuntura como esses pontos aí. É muito importante nós discutirmos esses pontos, entender essa realidade que nós estamos vivendo nela, gente, porque na reunião de sábado que vem, nós vamos discutir o quê? Quais que são as lutas que nós temos que fazer para combater esse estado de coisas que nós estamos elaborando aqui hoje. Vamos lá, Danilo. Pessoal, então vamos lá. As inscrições estão abertas. Por uma questão de ordem, vamos aí iniciar 3 minutos para cada fala, tá? Conforme o tempo for ficando mais tranquilo, a gente vai podendo variar na questão dos minutos ou a pessoa fazer mais de uma fala, tá bom? Então, as inscrições estão abertas aí para falar sobre esses 8 pontos colocados pelo Marcos, sobre a questão conjuntural
e sobre a abertura realizada pela professora Letícia também. Lembrando, nós temos aqui uma participação importantíssima aqui para a nossa luta, que é a participação discente representada pela figura da Larissa, que está vendo o outro ângulo de toda essa relação, aquele que recebe essa educação como mercadoria, tá? Então é importante a gente estar fazendo esse debate com os discentes, que é extremamente importante para uma luta efetiva aí nas estruturas escolares. Inscrições abertas, gente. A Larissa se inscreveu. Larissa, contigo a palavra aí. Fica à vontade, 3 minutos. Certo, bom dia. Eu sou a Larissa, estudo na ETEC Irmã Augustina. O professor Danilo foi meu professor de filosofia e vim a convite dele fazer parte aqui da construção dessa luta, que é a educação, no entanto, ela se move. E gostei muito dos pontos colocados, né? E com relação ao meu ponto de vista como aluna, eu também faço parte da União Municipal dos Estudantes Secundaristas e hoje sou vice-presidente do Grêmio Estudantil da escola. E eu percebo que nós estamos tendo assim um aprendizado muito superficial. E quando a questão da crítica, né, da questão política, da questão conjuntural, e toda essa questão não é abordada na escola, isso não quer dizer que a escola está sendo neutra, né? A escola não está sendo combativa, então a escola, aliás, a escola não, a escola é a instituição, mas também as pessoas, né, os coordenadores, alguns dos professores, enfim, estão sendo favoráveis, sim, a essa conjuntura e a essas movimentações, né? O que é muito prejudicial. Então, uma coisa que eu ainda fiquei pensando é que quando temos, por exemplo, um professor da área de biologia que vai fazer uma crítica da situação do meio ambiente, né? Aí, ok, não tem nenhuma intervenção da coordenação, não é levado ali como uma doutrinação de que estão acabando com o meio ambiente. Mas agora, quando temos uma intervenção de algum professor de humanas, por exemplo, falando sobre a situação crítica do governo, da conjuntura, aí já é doutrinação, aí já é... não pode, né, no caso. Então, essa questão aí também traz, assim, um lado da censura, né? O que é uma ameaça, assim, à educação, porque como foi colocado na última reunião, eu estava acompanhando, não tem como ser imparcial, né? O professor Danilo colocou que nós somos seres sociáveis, seres que estão envolvidos com interrelações. Então, a gente não é imparcial, a gente sempre assume uma posição, e essa posição tem que ser colocada também em pauta na educação e no ensino. Quanto à questão conjuntural aí colocada também, claramente a gente vive o imperialismo, né, ainda. Então, parece que o imperialismo está disfarçado, mas na verdade ele não está disfarçado, ele está aqui e ele só não foi realmente assim percebido, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que se movimentar para garantir a liberdade, né? A liberdade dessas correntes imperialistas. E um ponto que eu gostaria de adicionar sobre a questão da privatização das escolas é que, além de todas as questões levantadas, a gente também tem os serviços terceirizados nas escolas. Então, os funcionários, eles são também de empresas, né? Então, tá aí outro ponto da privatização do ensino público. Larissa, muito obrigado pela sua fala. Lembrando, pessoal, junto com as falas, vocês podem trazer encaminhamento para nós discutirmos no final da reunião, tá? Fiquem à vontade, ao expor o problema, trazer encaminhamentos. Larissa, caso haja necessidade, você pode fazer uma reinscrição, falar novamente, também fica à vontade. Para dar continuidade, nós temos a Gleice e depois o Márcio, tá bom? Gleice. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia.
Bom dia. Então, vamos lá. Primeiro, é muito bom ter a Larissa aqui, estou super feliz. Lembrando, para destacar o papel que o Grêmio tem tido na escola, né, Larissa, eu já comentei até com a Bianca, acho que eu não tive a oportunidade de conversar com a Larissa, quanta coisa mudou na escola, Danilo. O Danilo teve lá por um tempo, acho que o Grêmio não estava tão ativo ainda. As iniciativas como, por exemplo, a última de levar o cartório eleitoral para poder fazer o cadastro dos títulos eleitorais dos estudantes. Eu achei uma iniciativa muito bacana. A fala deles, ao chegar na sala de aula para poder convidar os colegas, foi muito positiva, no sentido de que a gente tem que lutar, a gente tem que mudar, a gente tem um governo que não atende às nossas necessidades. Eu achei muito legal a escola, a escola não, eles construírem esse espaço dentro da escola, sabe? Esse ano aconteceram assembleias para poder participar de manifestações. Então, eu estou, assim, super, super feliz em ver esse crescimento, e eu sei que a Larissa tem um papel muito grande nisso, porque a escola não tinha essa cultura. A gente teve, há um tempo atrás, um curso de química, que era mais combativo e tal, e não estava acontecendo mais. Então, assim, é muito bacana ver a ação do Grêmio na escola. E voltando para a nossa pauta de hoje, que seria a questão da escola pública será privatizada, eu queria, na verdade, acrescentar algo sobre a instituição que eu trabalho, o Centro Paula Souza. O Danilo deve lembrar do Me Salva. Quem é de fora do Centro Paula Souza? Alguém conhece? Já ouviu falar do Me Salva? É um grupo que eu não sei de onde surgiu, tem lema por trás, né? E é um grupo que apareceu oferecendo reforço e cursinho para o Enem. E o Centro Paula Souza, ele simplesmente marcou lives, convidou os alunos a se inscrever, sem falar nada, e ofereceu o cursinho. E muitos professores, eu acho que de forma ingênua, aquela coisa que a gente falou da formação, não tem mais formação crítica. O cara vai no embalo. Então, assim, não foi bem aceito, pelo menos eu não tenho dimensão, na verdade, eu teria que pesquisar para ver como é que está isso, mas entre os professores que eu conheço não houve uma adesão muito grande, e eu também não sei dos alunos como que está, eu teria que perguntar, mas eu não sei de onde surgiu. Então, é uma das questões que eu acho que é extremamente relevante a gente estar discutindo, porque eles oferecem reforço e cursinho para vestibular, para o Enem. Só que, assim, já é algo que, tipo, estava preparado, virar o ensino médio, que vai ser fragmentado, esse aluno vai precisar aprender o que ele não está aprendendo na escola com alguém. E aí, nós vamos oferecer. Mas o que e como, ninguém sabe. Se você entra na página do site lá, eles têm um monte de garotos, jovenzinhos, não criticando, porque os jovens são muito inteligentes, têm uma bagagem legal, mas não formação pedagógica. Aqueles jovenzinhos lá de 18 a 20 e poucos anos, eles não têm bagagem para formar ninguém. Como que eles são formados? Quem são aquelas pessoas? Né? Então, assim, já vem tudo planejado antes. A gente não sabe de nada, a gente está aqui só recebendo na base e alguém lá em cima está arquitetando tudo e mandando para a gente. E aí, esse professor mal formado, essa gestão escolar que muitas vezes tem até boa vontade, mas não tem criticidade nenhuma, ela vai indo, né? Ela vai aceitando tudo que vem. Uma coisa que eu tinha comentado com o Danilo também, está aqui na pauta, a questão dos projetos de metodologias ativas. É muito bacana, eu participo, inclusive, na minha escola, temos resultados muito bacanas. Só que, o que está por trás de tudo isso também? Né? Essa formação mais superficial, com menos base científica, tanto que eu estou pegando um projeto que veio de uma proposta de metodologias ativas da Fundação Telefônica e levando para a Febrace. E aí você consegue sentir que faltou a ciência, faltou o aprofundamento, é um conhecimento mais superficial para o cara virar um empreendedor. Já que ele não vai conseguir renda com uma formação, ele vira um empreendedor, ele vai fazer qualquer coisa para ganhar um dinheirinho, sabe? E já tira do governo essa responsabilidade de dar um emprego para ele, se ele se tornar um profissional competente. Então, é bem sério, né? Aí lá na Febrace, a gente pega o mesmo projeto e aí você percebe, nossa, falta muita base científica aqui. Não dá para a educação se basear em metodologias ativas, porque ela é meio que superficial.
né? Eu vi um artigo recentemente falando sobre essa questão, metodologia ativa não é ciência, né? E é uma coisa que não tem muita discussão sobre, mas seria muito relevante a gente estar pensando em trabalhar até essa dicotomia aí, porque é muito interessante e tem me chamado a atenção. Eu estou participando de uns 3 projetos na escola, voltado para essa prática da metodologia ativa. É lógico que eu consigo, com a minha visão mais crítica, pegar esse gancho, essa oportunidade de discussão e jogar um pensamento crítico dentro de uma metodologia ativa. Eu tenho um grupo que vai desenvolver um projeto falando de diferenças e inclusão. Só que muita gente acaba indo só pela coisa do mercado mesmo. Ela vai fazer aquela coisa de forma a não levar reflexão. Eu acabei trazendo, eu consigo ter esse posicionamento crítico, pegar o que me ofereceram e tentar tirar algum proveito daquilo, tanto para mim quanto para os alunos. Mas e se eu não tiver essa formação? Se eu não tiver esse pensamento? Eu vou seguir o que me colocaram ali e essa lógica vai ser parte das instituições, né? Eu acho que é isso, gente. Esses 2 pontos que eu queria trazer para vocês hoje. Obrigado, Gleice. Importante fala. A questão do empreendedorismo também, como um grande engodo aí na educação pública. Agora nós vamos estar ouvindo o Márcio, já preparando as próximas falas. Márcio, Letícia e Kelly, tá? Márcio, contigo. Bom dia, camaradas, bom dia a todos, né? Desculpa pelo atraso, primeiramente, né? Para quem não me conhece, meu nome é Márcio, eu sou aqui do Espírito Santo, trabalho na rede municipal de educação da cidade de Cariacica, que fica na região da Grande Vitória. Bom, não ouvi a fala inicial da Letícia, né? Por ainda não estar na sala. E, assim, acompanhei um pouco o final da fala do Marquesano e das meninas que me antecederam, né? Assim, eu vou trazer um pouquinho de conjuntura e depois eu vou até fazer uma reinscrição depois. Primeiro, falar que aqui no estado, né, está havendo muita onda de processos seletivos que do nada estão brotando. Eu acho que eu falei isso semana passada. Está causando uma divisão, um racha maior do que já tem o magistério aqui no estado. A gente está percebendo que tem contratado que quer ter a prova e são aquelas pessoas que estão iniciando a carreira no magistério e que veem que no processo seletivo com título, quem se dá bem, segundo essas pessoas, é quem já é aposentado e, de fato, esses processos seletivos com título, eles valorizam muito mais a questão do tempo de serviço também. Então, os aposentados que têm complementação pedagógica ou curso, né, de lato sensu, entra mais fácil do que aquele que se formou agora. E está causando um maior celeuma, inclusive com o Ministério Público e tudo. Então, e o sindicato só assiste. Ele não se posiciona nem a favor de um grupo, nem contra. Está lá assistindo, está calado e só falando sobre plano de carreira do magistério na rede estadual, plano de carreira a nível municipal, eleições para diretores, tentando garantir eleição para diretor em uma rede municipal, em outra, e no mais é isso. Com relação ao que o Marquesano falou sobre a conjuntura internacional, e aí voltando para dentro da educação, essa questão das matrizes energéticas, eu não sei como que no Brasil vai funcionar, até mesmo porque ainda estamos muito dependentes da energia hidrelétrica, né? Energia solar, eu vejo muito pouco iniciativa dos governos municipais federal, né, estaduais, com relação a esse investimento de energia solar, e acredito eu que a energia solar no Brasil vai ser totalmente controlada pela iniciativa privada.
totalmente controlada pela iniciativa privada, né? Até mesmo porque já temos um sistema elétrico já praticamente privatizado, a não ser em um estado ou outro, mas existe esse tipo de essa visão. E até eu fiquei pensando, só para terminar essa fala, sobre se houver crise hídrica e energética, provavelmente vai atingir a questão do ensino híbrido, mas pensando a longo prazo, né, com relação a esse investimento nas novas matrizes energéticas, provavelmente não. Mas, enfim, depois eu complemento numa outra fala. Márcio, muito obrigado. Júlio, temos agora a Letícia e a Kelly. Você gostaria de se inscrever? Quero me inscrever. Então tá bom, você está aqui depois da Kelly. Eu tenho que estar com medo de quietinho aqui enquanto ela fala. Tá bom, então. Márcio, obrigado, viu, pelas contribuições. Se quiser, pode se inscrever novamente. Letícia, contigo. Então, eu queria falar a respeito do que a aluna Larissa falou. Eu acho que eu tenho uma contribuição interessante para o que ela apresentou dessa inação, né, dos coordenadores, direção, escola, professor. E porque, assim, não que a gente possa ser desculpado, né, pela nossa falta de combatividade, mas entender um pouco como que se dá isso. Porque, por exemplo, essa semana eu passei uma situação bem interessante a respeito do MMR, que é o método de melhoria de resultados, né? E aí o coordenador chegou e me apresentou lá, olha, Letícia, foi feita aquela provinha tal, e aí você olha lá no sistema, né, CAED, que não sei o quê, e tem a tal habilidade que você não, que os seus alunos não estão de acordo com o índice que nós gostaríamos de alcançar. E a gente ouve essa conversa e aí ele fala, olha, aí a gente tem lá um sistema, e esse sistema, tanto esse CAED como esse MMR, ele já vem de um sistema de coisas já privatizadas, né, que vão sendo colocadas, e que ele pede uma intervenção sua, ele te dá a falsa sensação de que você tem a autonomia de intervir naquilo, né, que está sendo colocado, mas, ao mesmo tempo, o coordenador chega em mim, olha, não faça grandes coisas também, não estipule grandes resultados, porque você não vai conseguir alcançar, né? Então, ele pede para que você avalie as defasagens dos alunos, as coisas que estão em falta, mas, ao mesmo tempo, ele pede para você, olha, mas seja coerente, você não vai fazer um milagre, você não vai poder abarcar tudo isso dentro daquilo que você gostaria. Então, faça intervenções que você consiga, né, mudar alguma coisa e apresentar o resultado. Só que com isso nós estamos o quê? Nós estamos fazendo uma grande, assim, maquiagem. É uma grande maquiação de dados. Porque quando a gente coloca lá que a gente alcançou determinado resultado, tem uma série de outros resultados que não foram alcançados. Isso vão desde a escala lá, daquela aprendizagem que deveria ter ocorrido, e vai para uma escala muito maior e mais social, né? De outras coisas, de outras temáticas, né? Que seriam transversais da escola e que também não são atendidas, né? E que deveriam estar, ou pelo menos em teoria, deveriam ser tratadas nessa melhoria. Então, é uma falsa melhoria. E essa melhoria, ela caminha para o quê? Né? Se, por um lado, ela maqueia dados, porque nós forçamos essa maqueação de dados, por outro lado, isso não é possível de ser maquiado para sempre, porque em outras provas, em outras aprendizagens, isso vai se mostrar em defasagem, como, por exemplo, vai aparecer no vestibular, vai aparecer em outras provas que esses alunos forem participar. Então, vai ficar sempre aquela questão de que o professor ele se responsabilizou pela falta que o Estado deu a ele, e, ao mesmo tempo, esse professor não conseguiu atingir a melhoria
a qual o Estado se propõe. Então, a culpa retorna para nós e nós ficamos enredados, porque, em teoria, nós temos o mecanismo para cuidar das defasagens, mas, na prática, é uma grande maquiagem. Então, o professor, ele acha que está fazendo o trabalho dele quando ele está se utilizando desses mecanismos, e aí, ao mesmo tempo, ele não está. Então, não é necessariamente o professor querer ser inativo, mas ele desconhecer, né, um mecanismo maior para tratar isso. Não sei se ficou bem clara a ideia que eu queria tratar. Mas é isso. Obrigado, Letícia, pela contribuição. Deixa eu só tirar uma dúvida. Gleice, você quer se reinscrever ou a mão levantada da primeira vez? É da primeira vez, vou baixar aqui, Danilo. Ah, tá, tranquilo. Então, vamos lá. Agora, Kelly, Júlio e Márcio, tá bom? Kelly, bom dia. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos. Eu vou me apresentar primeiro, porque na semana passada eu não estive. Eu me chamo Kelly, moro em São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos, e eu sou professora de Educação Básica 1. A minha formação é em Pedagogia e também, atualmente, eu sou graduanda da Unifesp no curso de Geografia. Então, assim, inicialmente, assim, nesse momento eu não estou trabalhando, mas ano passado eu trabalhei na rede pública e foi a minha primeira experiência como professora. E um mês depois do ensino presencial, iniciou o ensino remoto. Então, assim, a minha primeira experiência já se desencadeou numa mistura de coisas, de eu sair daquela realidade que é aquela coisa que você já está acostumado e cair de paraquedas no ensino remoto. Tudo novo, eu totalmente perdida, já estava perdida na escola e depois fiquei mais perdida ainda. E, assim, o que eu percebi no ensino remoto nos anos iniciais? Não existe, é utópico. Não tem como existir ensino remoto nos anos iniciais. Ainda mais quando a gente está falando de educação infantil, piorou. Quando a gente está falando no início ali, que a criança está em alfabetização, não tem como, a criança perde conceitos, ela não entende, não tem como a gente explicar. Não tem como eu, por exemplo, fazer uma aula síncrona, como aqui, que está todo mundo ao vivo, porque falta material, a criança geralmente ela não tem celular, não tem computador, ela precisa do auxílio dos pais, e também, não somente isso, é diferente, a criança ela ainda não tem uma autonomia, ela jamais ficaria sentada aqui diante de um celular, vendo o professor falando, de uma forma, assim, extremamente chata, já é chato para a gente, imagina para uma criança. E, assim, eu vi que a gente vai ter uma geração de crianças, quando a gente fala de ensino público, com uma grande defasagem. A gente vai ter criança, por exemplo, que saiu do primeiro, do segundo ano do ensino fundamental e vai pegar um terceiro ano, como se ela fosse uma criança iniciando o primeiro ano. E eu não sei como que a gente vai recuperar, porque eu não estou vendo ninguém se importando, eu não estou vendo nenhuma política pública falando sobre isso. Eu não sei como será dado isso ao longo do tempo. Vai ser uma lacuna nessas crianças, isso vai gerar um atraso assim, pedagógico, cognitivo, de desenvolvimento. Eu não sei como nós iremos sanar isso. E como eu estou falando, eu não vejo nenhuma preocupação, eu não vejo nenhuma política pública pensando nisso. Só estão pensando em voltar às aulas de forma muito acelerada, e, assim, eu já não consigo nem mais ter uma concepção formada sobre isso, porque eu tenho uma filha em casa, ela tem 7 anos, e eu estou vendo o quanto que isso está sendo prejudicial para ela. Eu já não consigo, assim, eu me culpo como mãe em mandá-la para a escola, e me culpo como mãe em deixá-la em casa. E eu acho, assim, que é um dilema também, que a maioria das famílias estão vendo, porque eles colocaram sob a responsabilidade das famílias em assinar um termo, em você estar mandando o seu filho para a escola, em que ele pode se infectar com vírus, mas também você tem que assinar um termo se comprometendo em deixar ele em casa, e ali é meio que sua responsabilidade se ele não aprender. E isso é muito complicado. E tem outra coisa que também isso também vai aumentar as desigualdades, porque, assim, a pressão para a volta às aulas, ela também partiu das escolas privadas.
né? E o que acontece? Essas escolas estão funcionando, os alunos estão indo para a escola. Eu conheço, assim, eu tenho um sobrinho que estuda na rede privada, e ele vai para a escola de segunda a sexta. E, assim, isso vai aumentar as desigualdades, porque a gente tem crianças ali que não têm acesso nenhum, tá ali na rua, tá de uma certa forma desassistida, né? Assim, né? Desassistida, entre aspas, em casa, porque não tem acesso a conteúdos pedagógicos, ao ensino, à escola, e a gente não vê isso por parte do ensino privado. Então, assim, a gente vai também, nós já estamos, né, aumentando as desigualdades. E, e também existe uma concepção, assim, dentro da própria escola que eu via, que me deixava muito triste, assim, né, de perceber, assim, que os meus pares, eles culpabilizavam a criança, ela não se esforça, é a questão da meritocracia, é a questão da família, a família não está nem aí, mas não se leva em conta que essa criança ela está em isolamento social, em, sei lá, há 1 ano, há 2 anos, e ela está com a sua saúde mental, de uma certa forma, não está igual. Então, não se leva em conta isso. Não se leva em conta que a gente tem muitas mães solos que estão extremamente sobrecarregadas com trabalho doméstico, com trabalho com os filhos, às vezes com trabalho também, porque ninguém deixou de... Assim, as classes populares, gente, ela não deixou de trabalhar. Independente se tem emprego ou não, ela está dando um jeito. Então, assim, as pessoas precisam sobreviver. Então, não se leva em consideração isso. E, assim, essa concepção me deixava muito triste, assim, porque a gente tinha cobrança. Liga para as crianças, procura os pais, é aquela pressão que você tem que fazer em cima da família para ter retorno de atividade, para colocar lá um pontinho, fulano fez atividade, mas ele não está aprendendo, né? Não se ligava com a qualidade, mas com a quantidade, para colocar o pontinho lá para a criança ter nota. Eu acho isso muito complicado. E é referente a isso. E também em relação, gente, a contratos temporários, né? Que o colega falou, né? Que existe mesmo, assim, eu como nova, assim, como na docência, sim, a gente quer trabalhar, porque a gente se formou, então a gente quer trabalhar. Só que, assim, eu acredito que o maior problema em relação a esses processos seletivos é que eles estão vindo, assim, de encontro porque falta concurso público. Eu estou vendo cada vez mais contrato temporário. Desde quando eu me formei, eu tive acesso a poucos concursos públicos. E realmente os processos seletivos, eles deveriam ser de característica ali excepcionais, mas não, eles estão cada vez se tornando mais comum. E a gente não tem garantia de nada. No passado eu estava trabalhando, um contrato poderia ter sido renovado com a troca de político, né, de prefeito. Eu já perdi meu emprego, e assim é. E aí a gente, com a pandemia, escola fechada, essas desculpas, não pode fazer concurso, é tudo. E a gente fica meio assim, mas não é questão mesmo da gente brigar entre si, é questão da gente... tem aí a PEC, né, a PEC aí que está em discussão, né? E se acabar os concursos públicos, vai estar ruim para quem já está na ativa, mas para quem entrar, então, eu não sei o que será da gente. A gente vai cada vez menos ver alunos interessados na licenciatura, que já é precarizada, já está cada vez mais em EAD, cada vez mais os cursos estão ali gerados, o salário baixo. Quem é que vai se atrair para ir para a licenciatura, para ir dar aula, né? Você já não vai ter nem a estabilidade. É totalmente pensando mesmo em precarizar a educação, tá bom? Então, assim, essas são as minhas contribuições no momento, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Kelly, eu que você. agradeço, tá bom, Kelly? Seja muito bem-vinda aí, que você possa estar sempre com a gente aí. Júlio, bom dia, Júlio. Bom dia, sou eu agora, a hora. Pessoal, bom dia a todos, eu vou me apresentar também, porque quem me conhece mais aí é o Marcos Wellington, né, que nos conhecemos aí tem uns 30 anos, né, Marcos? Não sou tão velho assim não, mas tudo bem, Ju, vai lá. Não revela a idade não, meu povo. Você era aluno do quarto ano de grupo ainda. É novo ainda. E casou primeiro que eu. Bom,
Meu nome é Júlio César, sou professor aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Contagem, desde 2003, né? E efetivo desde 2004, né? Porque eu entrei no contrato, primeiramente, fiquei mais ou menos uns quase 2 anos, né? Nos 4 últimos anos, eu saí da sala de aula, fui prestar serviço na Secretaria de Meio Ambiente daqui, né? Porque Contagem é uma cidade que, embora seja um pouco marginalizada, mas ela tem um importante arcabouço ambiental, né? Tem 4 bacias hidrográficas, né? Tem uma transição, fica na área de transição de 2 biomas importantes, que é o Cerrado e a Mata Atlântica. É uma área ecotonal e é uma área de hotspot, né? Que são poucas no mundo, né? Então ela tem assim uma importância até planetária nesse sentido, né? Bem, eu queria primeiro falar aí da questão internacional, né? Muito preocupante, e depois me reescrever para falar aqui da realidade dessa rede. Pode ser? Vamos embora. Então é o seguinte, a gente vê aí a questão da China, né? A China está se tornando, de fato, uma potência militar, né? Ela me parece que tem 40 milhões, cerca de 40 milhões de efetivos no Exército, né? E ela está, né, tomando conta aí da produção capitalista de mercadorias, né? Mas eu penso que ela está vai entrar numa crise do capital, né? Porque é um país capitalista, né? Por outro lado, nós temos a questão da Amazônia, né? Que é uma questão extremamente importante para o imperialismo, e o imperialismo já vem até suscitando uma guerra subimperialista, aí, não sei se vocês viram falar, né? Entre a Argentina e o Chile, por causa do canal de Beagle, né? Do canal de Beagle, então, né, está ensaiando aí um confronto, me parece um confronto militar, não sei se isso vai efetivar-se, né? Mas é preocupante, né? A gente sabe que não é Chile nem Argentina que estão propondo isso, mas o imperialismo mesmo, né? Por outro lado, a crise hídrica, que gera a crise energética, ela é uma crise, né, que aqui em Minas Gerais, até a imprensa burguesa vem falando que não é uma questão de falta de água, nem de falta de chuva, né? É uma questão de gestão, né? Tem já 6 cidades em Minas Gerais e bem perto aqui, Ouro Preto e Mariana, que já estão fazendo revezamento de abastecimento de água, né? E nós temos aqui em Contagem uma represa, chama Vargem das Flores, que é responsável por 10 a 15% de abastecimento, né, para a população da Grande BH. Ela tem 54 quilômetros de perímetro, né, área importante, e hoje está tendo, inclusive, uma reunião aí, né, porque tem um vereador aqui que quer aumentar de 25% para 50% da ocupação, né, da área da Vargem das Flores, que é extremamente perverso, extremamente antiambiental, tá? Para a nossa região aqui, né? Brumadinho, depois do desastre, acabou também não mais fornecendo água para Belo Horizonte, né? O Fernando Pimentel fez uma obra lá para 20 anos, veio o desastre e levou tudo, né? Tanto é que estão fazendo captação no Rio das Velhas, que é um rio extremamente poluído, né? Principalmente na área de Sabará, né? As usinas hidrelétricas, né? Essa dependência, né? O Brasil vai sempre na contramão, faz aí Belo Monte, né? Que foi um absurdo de capitais dispostos para lá e está gerando 10% da capacidade.
só um canal tem 100 quilômetros, né? Só um canal tem 100 quilômetros. E sabe-se que o potencial energético do país é muito grande, principalmente na eólica e na solar. E nas hidrelétricas, a solução seria as PCHs, que são as pequenas hidrelétricas, né, que elas causam pouco impacto ambiental e são muito mais efetivas na geração de energia do que essas Itaipu da vida, né? Então, eles vão nessa vibe, e aí, né, vem, né, falsamente esses 91 anos, que é a pior seca em 91 anos, eu não acredito nisso. Eu lembro muito aí da crise hídrica de 2016 em São Paulo, né, naquele reservatório aí, que esqueci o nome, da Cantareira, né? Uma coisa horrível, mas tudo isso promovido, eu acho que tudo isso é promovido por gestores públicos, né, para, de certa forma, justificar a privatização, né, das águas. Tá? Então, a primeira pincelada é sobre isso, depois eu me reescrevo e falo da educação aqui. Ok? Eu acho que já deu os 3 minutos. Ok, Júlio, muito obrigado. Gente, nós vamos para a segunda fala do Márcio e eu vou propor aqui o seguinte, que nós encerremos as inscrições na fala do Márcio. Então, quem tiver vontade ainda de falar alguma coisa, de usar mais 3 minutos, tome essa fala do Márcio para estar se reinscrevendo. Por quê? Porque eu quero tomar os minutos finais para nós tirarmos encaminhamento de tudo isso que está sendo comentado, dito, colocado. Por quê? Porque nós temos que sair com políticas práticas. O que faremos nessa próxima semana que entra dentro das nossas estruturas. Tá bom, gente? Então, Márcio, 3 minutos aí para você. Então, eu vejo que, assim, ultimamente, eu tenho acompanhado, tanto a nível municipal, estadual e federal, alguns movimentos muito interessantes. Por exemplo, eu acho que faz uns 2 dias, 3 dias, foi aprovado no Senado Federal uma emenda, né, a PEC 13 de 2021, que propõe que os seus agentes não poderão, os agentes públicos estaduais, Distrito Federal e municípios não poderão ser responsabilizados pelo descumprimento no exercício financeiro de 2020, desobrigando a estes a aplicação de percentuais mínimos da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2020, em razão do desequilíbrio fiscal ocasionado pela pandemia. Se for pegar, por exemplo, quem votou a favor dessa lei aqui, praticamente todos os partidos votaram. Então, é uma coisa assim que a gente vê que, né? E isso até vai cair em algumas decisões que a nível estadual e municipal estão sendo tomadas de agosto para cá, como, por exemplo, o corte no reajuste salarial do Magistério Municipal de Cariacica, por exemplo, no Magistério Público de Vitória. Esses dias agora, se eu não me engano, foi ontem que saiu na Tribuna, uma manchete, na Tribuna é um jornal aqui de Vitória, tá? Um jornal aqui capixaba aqui. Saiu uma manchete falando assim, que o Ministério Público de Contas agora está favorável ao reajuste salarial na Prefeitura de Vitória, que é a capital do estado, e da rede estadual. Né? E você vê uma notícia a favor, outra contra, e, ao mesmo tempo que isso está surgindo no cenário político, a gente vê ocupação em bolsa de valores, falando que as pessoas estão passando fome e não estão discutindo, principalmente a questão da educação, né? Como combater essa questão do ensino sendo dominado, o ensino público sendo dominado por fundações e empresas privadas,
né? É uma fala de um companheiro que nos antecedeu, falou uma coisa muito interessante, que a gente precisa repensar essa questão de, olha, precisamos de investir em plataformas que, inclusive, são geradas por programas de universidade, né? E que, enfim, e que podem ser úteis na solução dessa questão do ensino híbrido, né? Mas aí fica aquele impasse. Como resolver isso? Propor uma solução se dentro do chão da escola não se há uma discussão qualificada, verdadeira, sobre o destino do ensino híbrido, né? Em cada unidade de ensino ou em cada rede de ensino, né? Sem o diálogo com a categoria, com os pais de alunos e com os próprios alunos também, né? E se avizinhando, inclusive, a privatização das universidades públicas, que agora já existe a tal da universidade pública virtual. Com uma universidade pública virtual, a gente vai ter uma universidade pública gratuita para todos, com acesso, né, democrático para todos os estamentos sociais, né, independente da condição de renda neste país. Então, são coisas que a gente precisa pensar, né? Não que a universidade pública, pensar a partir da universidade pública seja a solução, mas esses tipos de coisas que estão acontecendo já influencia na base, influencia quem está na base, que é quem está, né, sendo, de uma certa forma, entre aspas, privilegiado de estar na escola, de estudar numa escola pública, né? Então, são essas contribuições que eu deixo para reflexão, né? Espero que isso sirva de base para a gente tomar alguma decisão aqui. Tá bom, camaradas? Obrigado, Márcio, mais uma vez agradecido. Inscrições encerradas, tá? Nós temos agora o Júlio, novamente, e para finalizar, nós temos a fala do Marcos. Júlio, contigo a palavra. Beleza. Pessoal, agora falar aqui de contagem, né? Essa semana, agora, eu voltei para a sala de aula presencial, né? Numa pequena turma, né, de 7 alunos, né, com os protocolos definidos aí pela prefeitura, né, mas eu acho assim bastante precário, e me ocorreu uma coisa que a gente vai trabalhar com essa turma até o final do ano. E o pior, que a minha turma ela tem 30 alunos, mas me parece que serão os mesmos 7 alunos até o final do ano. Eu tenho que questionar os outros. Eu não sei. Então, é uma precarização muito grande, né? Nós temos aqui, né, as reuniões dos sindicatos regulares, né? E ao contrário, aí, um ponto positivo é que domingo, dia 3, vai ocorrer aqui um concurso público feito pela prefeitura, que foi suspenso ano passado por causa da pandemia, e vai ser realizado agora, dia 3, né? Com 20 mil inscritos, inclusive eu estou inscrito nele, né? Não sei se vou ter sucesso ou não, mas estou inscrito nele. Então, a questão pedagógica, que é uma coisa horrorosa, porque muita coisa que a gente tem que preencher, e essas aulas, né, virtuais, essas teleaulas, elas são extremamente precárias, porque numa turma de 30 alunos, né, na escola da manhã, por exemplo, onde eu prorrogo jornada, entra no máximo 7 alunos, né? E a realidade lá da comunidade é que tem alunos lá que não tem nem energia elétrica, né? Porque tem um acampamento lá e tal, modby de lona, e tem outros em melhor condição, então extremamente precário. E para resolver isso, a escola resolveu entregar impresso, né, os exercícios que a gente manda imprimir. Mas a comunidade está meio desacreditada e que muitos nem vão pegar esses exercícios, né? E
a rede estadual, né? Eu não sei como que está, mas o sindicato em nível estadual comparece pouco, né? O Sindiúti e a MG comparece pouco. Agora, o Sindiúti, que é a nossa sede, né, municipal, subsede, aliás, ele tem uma atuação local mais efetiva do que o estadual, pelo menos é o que eu percebo aí, né, nos grupos, né? Eu não vejo a CUT comparecer muito, que ele é filiado à CUT, né? E o nosso aqui também é, mas a gente não reconhece bem, né, o mando da estadual, né? Tanto é que a nossa bandeira, né, do sindicato, a nossa bandeira mesmo, nossa flâmula, ela é diferente do estadual, né? Eu não sei, a Rede Belo Horizonte, o Marquinhos falou de uma escola aí que eles foram para lá essa semana, eu não fiquei sabendo, eu gostaria que depois você falasse, Marquinhos, qual escola que é, né? Até para informar. E depois disso, né? Dia 30 tem uma paralisação, né? Um dia que eu deveria estar presencial, eu não estarei, eu vou para a paralisação, né? Para exatamente por causa da nossa questão salarial, que está defasada em mais de 50%, e a prefeitura se nega a repor por causa da lei do Bolsonaro, mas que não é muito verdade, né? E para o nosso município, nós temos para a educação 300 milhões para serem aplicados, inclusive, em salários. E a prefeitura se nega, então, dia 30, a gente vai estar lá, que vai ter mais uma rodada de negociação, né? Se o Marquinhos puder ir, ele mora lá perto, né? Seria bom, e é mais ou menos isso aí, né? A situação é mais ou menos essa aqui, que está precarizando também, ok? E depois fazer propostas aí, eu teria uma proposta para fazer. Ok? Perfeito, Júlio. Obrigado. Então, vamos para a última fala, que é a fala do Marcos, antes de entrarmos nos encaminhamentos. Marcos. Então, na verdade, eu fiz a inscrição, não pensei que eu seria o último, não é para fazer nada de fechamento. A questão é o seguinte, nós nos propusemos a fazer esse grupo aqui para fazer uma coisa de alto nível. Para nós sermos um grupo de referência a nível nacional que tenha estudos sobre vários aspectos da educação, né, e sobre os problemas da educação. Um grupo que elabore e que as pessoas passem a ter referência dele para que tenha uma discussão sobre ensino híbrido. As pessoas falam assim, olha, entra lá no site do Educação, no entanto, ela se move, que você vai encontrar lá textos importantes, né, e aprofundados sobre essa questão. Sobre os alunos terem direito de estudar em casa e não participarem da escola, lá tem textos sobre isso. Sobre esse projeto de lei, lá tem uma explicação interessante. Então, é tornar esse grupo uma referência, né, de conhecimento, mas também de propostas, né, concretas, porque não adianta a gente ficar aqui só elaborando e pensando, mas nós temos também que pensar em propostas. Por isso, na semana que vem, nós já vamos apresentar aí um bloco de propostas que está no documento que nós já enviamos para ser discutido aqui e nós aprofundarmos nisso aí. Com isso, eu vou passar para o Danilo, mas já aviso para a questão dos encaminhamentos, porque nossa reunião já está na hora de terminar, e eu acho bom frisar isso, que nossa reunião tem horário de começo e horário de término, porque ninguém suporta aquelas reuniões de escola onde que as pessoas falam assim, tem conversa paralela, e você fica cansado e não fica querendo participar daquilo, é uma coisa enjoativa, né, que você não está afim. Se você puder, você dava o cano, você só não dá o cano porque estão ali
colhendo a sua presença, né? E não leva a nada. Sim, que não leva a nada, é uma reunião para marcar outra. Então, para a gente não fazer uma coisa desse jeito, por isso que nós estamos tentando organizar aqui os tempos, as falas, etc. Tá? É para tentar fazer uma coisa bem séria. Semana que vem, provavelmente, nós já estaremos com o nosso site no ar. É claro que já não vai ser um site prontíssimo, mas que nós gostaríamos que vocês aqui estão, né, que tocaram em vários assuntos, pudessem escrever suas matérias, matérias assinadas, quando puder usar o nome, por causa de perseguição, vocês sabem que tem muitas, né, use um pseudônimo, para nós colocarmos um site no ar que realmente tem um conteúdo sério. Tem um conteúdo sério. Nós já fizemos lá uma prévia do layout do site, já ganhou lá uma proposta, nós vamos usar aquele layout, vamos tentar fazer um site bonito, mas também um site que tenha conteúdo que as pessoas possam ler coisas mais curtas, que elas possam entender, mas também apresentar questões mais aprofundadas sobre a educação. É isso, eu passo para o Danilo, para ele já falar os outros encaminhamentos, e nós finalizarmos a reunião. Nós temos um problema para a semana que vem, viu? Que eu acho que ninguém, nem nós mesmos, nos ativemos. Semana que vem tem manifestações de rua, dia 2. Está marcado aí, os partidos ditos de esquerda estão convocando, e eu acho importante que a gente participe. Eu não sei que é uma bagunça, tem sábado que eles marcam de manhã, tem sábado que eles marcam à tarde. Vamos dar uma estudada aí se vai ser de manhã ou à tarde. Se as manifestações forem na parte da tarde, nós fazemos nossa reunião normalmente aqui. Se não for, a gente vai ver aí uma alternativa para fazer nossa reunião semanal. Marcos, se... Marcos, hoje já tem um esquenta aqui em Contagem sobre isso, viu? Já tem uma galera mobilizando hoje aqui em Contagem, parece. Não sei que hora. Sim. Então, vamos lá. Se o Estado de São Paulo seguir a métrica das manifestações, a concentração ali na Fiesp, entre a Fiesp e o MASP, vai ocorrer entre as 15 e as 16 horas. Mas, durante a semana, a gente vamos estudando essa questão. Agora, vamos levar as questões para um encaminhamento, gente. De tudo aquilo que foi dito, falado, ouvido e visto, eu quero trazer 2 apontamentos que eu acho interessante de nós sairmos como bandeirada. Falamos sobre a privatização da escolarização, sobre a concepção pedagógica e sobre afins. Agora a gente tem que mostrar atitude prática para sair para fora, formar um grande bloco de luta, e esse bloco de luta atrair outros profissionais da educação e, inclusive, novos discentes. Friso novamente isso, é importantíssimo essa unidade entre professores e estudantes. Além desses 2 atores, os agentes acadêmicos, que são os pais e mães de alunos, e os funcionários terceirizados dessas organizações. Tá? Então, o que eu queria trazer como encaminhamento e queria ver se os companheiros e as companheiras têm acordo. Primeiro, cada um fazer uma nota de denúncia da sua estrutura. Por que que a minha instituição está sendo privatizada? Ou melhor, reformulando a pergunta, na minha concepção, por que a educação pública está sendo privatizada? E trazer como referência nessa nota de denúncia a sua estrutura. Tá? Essa é a primeira. Nota curta, nota de denúncia, respondendo essa questão através da sua estrutura. Outra proposta, que os professores em unidade possam fazer um vídeo a respeito desta questão. Como que funcionaria esse vídeo? Cada um dos professores aqui presente enviar um vídeo de, no máximo, 30 segundos falando e denunciando a privatização da educação pública, para nós realizarmos uma grande montagem a fim de colocar para circular com todas essas falas. Tá? Então, o professor vai lá, grava 30 segundos. Por que que a educação pública está sendo privatizada? Por causa disso, 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 daquilo. Vem um próximo, disso, 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 daquilo. Qual que seria o tema do vídeo?
Fala, professores e alunos, por que a educação pública está sendo privatizada? Esses são os meus 2 encaminhamentos que eu deixo aqui para a gente discutir se é viável ou não fazermos nesta semana como meio de agitação e propaganda e também como meio concreto político, tá bom? Eu vou estar lendo aqui alguns encaminhamentos que estão ocorrendo aqui no chat. O Márcio está colocando aqui a questão dos atos, aqui serão às 14 horas na frente da Universidade Federal. Texto sobre privatização da educação pública está sendo privatizada, vídeo também com a mesma temática. Aqui ele reitera o que eu havia dito. Mais algum encaminhamento, pessoal, para a gente estar debatendo? Eu queria propor também. Então vamos lá, vamos o Júlio, depois a Gleice. Vamos lá. Júlio. Marquesano, o negócio é o seguinte, aqui nós fizemos uma live com um epidemiologista lá do Amazonas, falando sobre a situação da Covid. O sindicato fez essa live, ele tem um nome muito, muito difícil, eu não vou lembrar agora, mas foi muito boa, né? Aí eu gostaria de propor que fazer uma ponte entre você e o Marcos, né, com a coordenação aqui do Sindiúte, para falar sobre educação de uma das nossas lives. Né? Na semana passada foi o Cacau, que o Marquinhos conhece, né? No seu nome dele, o Cacau, um dirigente do PSTU, falando sobre a PEC 32, né? E foi muito bom também. Então, te convidar para fazer uma live sobre educação, que você tem informações, um arcabouço muito abrangente, tanto você quanto o Marcos. Aí eu contactaria a coordenação e fazer uma ponte, até para, como diz você, atrair novos docentes, né? Nós temos uma categoria aqui de vanguarda muito mobilizada, né? Uma parte do nosso professorado aqui é muito mobilizada, e a gente tem conseguido, desde sempre, ser a única oposição aqui no município, né? Tem outros sindicatos aqui, mas são hiperpelegos, né, de direito, né, do funcionalismo, mas o Sindiúte é um sindicato que sempre foi oposição e é a única oposição no município, né? Nós derrotamos vários projetos aqui reacionários, né, e gostaria de propor isso, se você aceitar, e se ela aceitar lá também. Eu acho que vai aumentar o leque aí de abrangência. Muito bom, Júlio, muito bom. Eu não vejo problema algum, eu topo, super tranquilo, não tem problema nenhum. Faz essa ponte, dá o feedback do outro lado, fala, ó, tá tudo ok, tá positivo, podemos fazer essa live, por mim, tudo tranquilo, tá, Júlio? Marcos, não sei se quer colocar alguma coisa a respeito disso. Não, tudo bem, se conseguir fazer lá. Ô, Marquinhos, você vai lá dia 30? Danilo. Oi. Então, eu estava. Uma sugestão também seria nós buscarmos nos organizar. Eu estou numa situação bem complicada nesse momento, que eu estou com muita coisa. Eu estou com um congresso na PUC, que a gente está terminando de organizar e tal, mas a longo prazo, e quem tiver mais disponibilidade, a gente começar a buscar os congressos né, relacionados à educação e começar a tentar escrever, publicar, participar. Eu acho que isso seria fundamental, mesmo que fosse artigo do grupo, quem conseguir escrever algo individualmente, eu acho que seria um bom caminho para estar se fazendo ouvir, para estar começando a aparecer aí as nossas discussões. E participar como grupo, começar a escrever sobre o grupo, eu acho que seria interessante isso, né? Em relação à proposta de gravação, eu acho que a gente ainda tem que ter muito cuidado, porque a gente até falou isso no último encontro, a gente está numa situação tão delicada que muita gente quer participar, mas se colocar e colocar o nome da instituição ainda tá meio que assustando as pessoas, por conta do atual momento que a gente está vivendo.
principalmente quem mora em cidades menores, que a pessoa olha para você e fala, é você, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que eu acho bem relevante, mas eu, particularmente, eu não me sinto tão confortável para trazer a público, ou não, de certa forma, tem sim uma pressão da instituição. Eu teria que ter um jeitinho para fazer isso. Eu não sei se tem mais pessoas que concordam comigo. É muito positivo, mas eu acho que para algumas pessoas, por mais que elas queiram, ainda vai ficar aquele receio de mostrar a cara, de dizer, ó, estou falando da minha instituição. Eu não sei o que vocês acham. Então tá bom, deixa eu só pegar aqui, Gleice. Então você está propondo como primeiro ponto a criação de artigos acadêmicos para estar ocupando esses espaços de simpósios e congressos, certo? Isso. E o segundo ponto é uma ponderação sobre essa questão da gravação do vídeo por uma questão de perseguição mesmo. Isso. Lugar, cidade pequena principalmente. São Paulo ainda tem como dar um jeitinho e tal, mas eu particularmente na minha unidade, assim, porque é aquela coisa que a gente falou, muitas vezes uma denúncia que seria para o Centro Paula Souza, ela vai soar pessoal, por exemplo. Um exemplo, né? Eu quero fazer uma crítica ao Centro Paula Souza, e a minha instituição faz parte, tem coisas dentro da minha instituição que vão de acordo com o que o Centro Paula Souza pensa. Só que eu não estou criticando diretamente uma pessoa que, de repente, até faz uma coisa que vem do centro, como a Letícia falou, porque é imposto, e porque a pessoa não tem condições de dizer assim, olha, eu vou fazer diferente. Ela até, você conhece a pessoa e você fala assim, nossa, essa pessoa, ela tem vontade, só que ela está dentro de um sistema, ela está garantindo a sobrevivência dela, então é um negócio tão complexo, mas tão complexo, que a gente, eu acho que precisa ponderar um pouco nesse sentido. Perfeito, Gleice, perfeito. Vamos discutir sim essa questão. O Márcio está colocando aqui nós nos movimentarmos contra o homeschooling, que é a educação domiciliar, que vem sendo aí defendida pela extrema-direita, como uma proposta também da direita liberal, de forma a eliminar esses gastos do Estado com educação, tá? Abrindo também um canal de denúncia. Mais alguém? Mais alguma proposta para passarmos a limpo essas questões, gente? E finalizarmos? Panararam, tantam. Não? Podemos passar ponto a ponto e ver o que nós vamos sair com política concreta essa semana? Então vamos lá, professores. Oi, quem tá? Oi. Enquanto a questão da segurança na hora de fazer o vídeo, dá para deixar a cara meio, como se disse, nublada, meio borrosa, e até mesmo dá para mudar um pouco a voz, a questão do vídeo. Ah, perfeito. Então dá para esconder a imagem da pessoa. Mas eu nem penso que seja nesse sentido, professor. Acho que não é na questão de não aparecer. Eu acho que é realmente esse cuidado, porque você vai estar falando da instituição. Acho que não é não aparecer o rosto. Não sei, acho que a questão não é bem essa. Não, eu acho, Gleice, que a questão não é nem falar da estrutura em si, por exemplo, o Centro Paula Souza, isso e aquilo, mas responder a questão por que a educação pública está sendo privatizada, trazendo a estrutura, não se referenciando diretamente a ela, mas trazendo um elemento que você vê na sua estrutura, mas de forma genérica, apontando Isso sim, eu acho que assim, você vai falar, você está falando de educação pública, perfeito. Né? Então eu vou trazer a minha situação, por exemplo, eu poderia trazer essa questão desses grupos como o MinSalva, que tenta se inserir dentro da unidade, só que assim, eu não estou dizendo da minha instituição ou fazendo vídeo da minha instituição, acho que isso é legal, a gente falar dos problemas que a gente sabe que são gerais, eu estou falando da minha instituição, mas ninguém sabe que é da minha instituição. Não, então perfeito, eu acho que nós podemos fazer um vídeo em cima disso, em cima do geral da educação pública, cada um trazendo o seu exemplo como elemento concreto, mas sem se referenciar diretamente a ele, entendeu? Eu acho que a educação pública está sendo privatizada porque isso e aquilo, algumas organizações de ensino privado estão dentro da lógica pública de ensino. E, quanto a isso, temos acordo, gente, em produzir um grande vídeo com pequenas participação dos professores? E aí, utilizando essa técnica que o nosso companheiro acabou de falar, de borrar a imagem e fazer a modificação de voz.
Eu queria gravar um vídeo aqui da rede aqui, é sobre a privatização da merenda escolar, entendeu? Como é uma coisa muito específica e é uma coisa grave que está acontecendo, porque tem o Conselho da Merenda, mas o Conselho da Merenda não tem nenhuma autonomia para mudar, não pode criticar, não pode isso, não pode aquilo, né? Mas eu não sei se eu queria falar sobre isso, mas eu posso falar em off, sem aparecer, né? Que eu não sei borrar esse negócio, sei distorcer voz. Não, entendeu? mas essa questão do efeito especial, vamos chamar assim, seria feito na hora da armação do vídeo total, tá? Ah, tá, porque eu gravo, mando aí para vocês fazem esse efeito. Isso, você grava, manda ele cru mesmo, e na hora da montagem a gente faz todo esse borramento e modificação de voz. Ah, e tem outra coisa, viu, Marquesa? O negócio é o seguinte, eu não consegui ler o documento, porque a hora que eu fui abrir, eu não sei se é aquele, apareceu para um aplicativo, baixar um aplicativo. Aí eu baixei o aplicativo também, não abriu. É o Google Docs, né? Não, mas eu vou passar o link de novo para você, talvez o link esteja fechado, mas eu vou tentar ver. Aí, se estiver fechado, eu mando ele aberto para você. Ok. Gente, então, podemos encaminhar essa proposta, essa pergunta da educação no geral, os professores mandarem um vídeo curto de, no máximo, 30 segundos, para nós estarmos fazendo um curta. Tem alguém que fala, não, prefiro não embandeirar essa questão. Eu queria até mesmo ouvir a Larissa, se ela tem acordo, porque ela já fala pelos discentes. Então tá bom, ela está dando aqui o aval positivo. Gente, vocês conseguem entregar esse vídeo até quarta-feira para nós fazermos a montagem, tudo, e conseguir disparar aí até sexta-feira? Eu acho que sim. Alguém encontra alguma outra dificuldade? Só confirmando, até terça-feira, Danilo? Até quartas, para dar um espaço maior. Tá bom. Pode? Certo? Então, fechou, gente. Alguma objeção quanto a esse ponto? Então, passando para o próximo. A questão de notas curtas, agora notas escritas. De denúncia. E aí? O Marcos está passando aí o e-mail para ser encaminhado tanto o vídeo quanto a nota. Também podemos sair com essa nota, gente? Tem alguma objeção? Marcos, está desligado. Está desligado, Marcos, o microfone. Só um minutinho. Eu estou pondo os vídeos aí para ser enviado via o e-mail, porque geralmente quando manda o WhatsApp, o WhatsApp tira muita qualidade do vídeo. Não, perfeito, perfeito. E gravar com o telefone na horizontal, tá? Tá. Larissa, a nota e o vídeo devem ter o mesmo conteúdo? Tanto sim quanto não, tá? A depender de quem está fazendo. Se quiser reproduzir na nota o que foi dito no vídeo, fica à vontade. Tá ou bom, reproduzir gente? ipsis literis, ou na matéria desenvolver um pouco mais, porque o vídeo tem que ser uma coisa mais curta, né? Isso. Fala, Gleice. Ter cuidado também para não perder o foco, porque o objetivo, a pergunta é se a escola se a escola será privatizada. Essa é a pergunta, certo? Isso. Então, ter muito cuidado para, de repente, falar e não falar da proposta da temática. Pega um daqueles pontos lá e fala sobre eles. Ser conciso, tá aqui. Porque outra, gente, o pessoal não está parando muito para ler coisa comprida, viu? Extensa. O pessoal quer algo mais self-service. Leu, anotou, tá? Outra questão, gente, agora é a questão do Júlio. A questão do Júlio é um tratamento mais simples, a depender do outro lado agora. A questão da Gleice, a questão de escritos acadêmicos para ocupar os espaços universitários. Eu, neste ponto, eu tenho acordo, tá? Não tenho problema algum. Eu acho necessário, só que como questão eu tenho o seguinte: primeiro, consolidar a casa,
saber o que nós estamos falando, promover esses artigos em cima do que nós estamos falando e defendendo, para levar para dentro da universidade. Por quê? Porque dentro da universidade é um mundo acadêmico intelectualizado, que nem sempre corresponde às demandas concretas de luta, mas para não se perder lá dentro é necessário ter muita firmeza aqui fora. Quanto a isso, eu tenho pleno acordo. Tá? Primeiro passo para mim nesse ponto é a efetivação de uma identidade sólida. Alguém queria falar sobre esse ponto, gente? Só uma dúvida, desculpa, com relação a outro ponto. Como foi colocado para a gente ter o cuidado de se expor e tudo mais, eu pensei que se houvesse a gravação, ao invés de ser um vídeo, de um áudio, ficasse melhor, porque aí como vai haver uma edição do vídeo, no geral, dá para usar só a voz mesmo e o áudio dos professores, enfim, dos participantes do vídeo, e fazer uma edição de imagens, ilustração. Pode ser. Ou seja, faz uma montagem e só utiliza a voz, é isso, né? Sim. Sim. Perfeito. Acho que é uma boa. Perfeito. Alguém quer pontuar essa questão do congresso acadêmico, simpósios? Tranquilo? Tranquilo, mas é o seguinte, acho que tem que ficar algumas pessoas responsáveis aí para acompanhar quando é que vão ter esses simpósios, né? E nos alertar aqui nos grupos. Olha, vai ter um simpósio ou um encontro de estudantes de história, o eixo temático é esse, vai ter um encontro dos estudantes de sociologia, o eixo temático é esse, os trabalhos que podem ser apresentados, mandar o regulamento para nós aí, tá? Perfeito. Pode mandar pelo e-mail ou pelo grupo do WhatsApp. Marcos, Oi? eu acho que, de repente, a gente pudesse criar um docs, criar um documento compartilhado, e todo mundo que ficasse sabendo dos eventos fosse inserindo lá também. É lógico que alguém, de repente, pode até assumir isso, mas cada um fica sabendo e iria compartilhando. Ou, de repente, também existem já alguns... Provavelmente eu tenho aqui em algum grupo aqueles sites aqueles links onde você já tem todos os congressos que costumam acontecer todo ano, tipo os da PUC, eu sei que acontece todo ano em tais datas. Então, a gente poderia criar um espaço para a gente ir compartilhando essas coisas. Sim. Não, perfeito. Vamos criar, Danilo, com o nosso e-mail já, provisório do Gmail, porque nós não vamos ter e-mail do Gmail daqui uns dias, mas vamos usar esse e-mail do Gmail para criar esse espaço aí no Drive, fazer um Drive no Gmail. Fazer tanto o Docs quanto a planilha, né? Isso. E, por fim, gente, finalizando a questão do movimento homeschooling, né? Que é a questão da educação domiciliar. Aí é um campo que é o seguinte, se nós estamos aqui defendendo uma educação pública, a gente automaticamente já está se colocando contra essa educação domiciliar, que é pública, não é privada, né? Privada no sentido de doméstico, não estou nem falando no sentido empresarial. Mas caberia sim aqui, aí eu até chamo o Márcio, para a elaboração de um artigo mais detalhado, com levantamento, quem está por trás, quem está financiando, o porquê, né? Porque essas ideias não surgem do nada. Existem inúmeros países, entre eles o principal, os Estados Unidos, que têm isso como política pública aprovada. As famílias têm o poder decisório sobre a criança de educar ou não em casa, tá? E aí, pessoal, o que vocês têm a falar sobre esse último ponto? Esse assunto já foi proposto aí pela bancada bolsonarista, não foi? Foi. Quem está encabeçando é a bancada olavista, né? Olavista, isso. Tá? Então, eu acho interessante sair com um artigo em cima, só que, claro, gente, mais uma vez, divisão de tarefa para não pesar nas costas de ninguém. Então, recapitulando todas as propostas, até quarta-feira, essa questão da nota e do vídeo, tá? E absorver nessa proposta da Larissa, esconder a imagem, colocar uma seleção de outras imagens e aproveitar a voz. Outra questão do Júlio, que é a questão de uma live com o Sindiúti, a depender da disponibilidade do outro lado, tá? A questão da Gleice, a questão de elaboração de artigos para a ocupação dos espaços acadêmicos, o Marcos vai estar promovendo essa questão do Google Docs para todo mundo ficar inteirado, e as pessoas vão carregando com as datas.
A questão do Márcio, a questão de movimento homeschooling, que é a elaboração de um artigo para estarmos postando. E por aqui eu finalizo, gente. Mais alguma coisa? Márcio, Letícia, companheiros, companheiras? Só uma boa tarde para mim. Perfeito. Perfeito. Bom fim de semana, tá A ótimo. Denise participou da reunião de Denise de Uberlândia, acho que ela estava até levantando a mão. Ou Denise, não? quer falar alguma coisa? Ô, Denise, Tá à vontade. eu acho importante, porque a Denise sempre coloca coisas lá no grupo a respeito do que está acontecendo, e se ela se proporia, eu propus para ela escrever uma matéria essa semana, já para a gente entrar com a matéria no site, né? Para o site já apareça com essa matéria que ela vai escrever, né? A gente já lança o site com matéria assinada, né? Pode ser usando o próprio nome ou um pseudônimo. Uhum. Ela disse que está tranquila, ela não quer falar não, Marcos. Então tá bom. Então, no mais, ótimo final de semana para cada um de vocês. Obrigado mais uma vez. Sábado que vem estaremos juntos, seguindo forte nessa luta. A proposta temática vai ser a formação de comissões para operar dentro das estruturas. Aí a gente vai discutir esse segundo ponto. Primeiro, a privatização. Segundo, como operar contra essa privatização. Tá bom, gente? No mais, um forte abraço para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, gente. Eu passei uma mensagem de texto aí para você. Tá bom, eu vi. Tá. Um abraço para todos aí, bom fim de semana. Abraço, Obrigada, tchau, até gente. a próxima. Até a próxima, Larissa. Obrigado. Tchau, tchau.